Vamos ver então como o hebraico resolveu o problema das vogais. Lembramos que o hebraico não possui vogais. São 22 consoantes que se desdobram em 31 consoantes. Vamos acompanhar o nome e os símbolos para as vogais. Vamos ver agora como o hebraico resolveu o problema das vogais para os que não são judeus poderem ler a Torá. Lembrando que esses sinais são chamados de sinais massoréticos e aparecem geralmente embaixo das letras. Para que você soubesse como escrever em seu caderno, nós deixamos as linhas que criamos para preparar os slides aparecerem, para que assim você possa claramente saber como escrever em seu caderno. Lembramos também que nós usamos a letra Aleph como um exemplo para todos os sinais massoréticos. A ideia é que você não entre em confusão achando que outra letra pode estar ligada ao sinal massorético, porque encontraremos algumas letras, como aqui o Yod, fazendo parte de uma vogal. Mas não se preocupe, são apenas 2 sinais massoréticos que acompanham outra consoante, fazendo com ela um par para gerar as vogais. Vamos então às vogais? A primeira vogal que aparece parece um T bem pequeno embaixo da consoante, embaixo da linha do seu caderno. O nome dessa letra, desse sinal massorético, Camis. Camis é o nome do sinal massorético que vai dar som à vogal A. A vogal A aparece como um T ou como um traço embaixo da consoante. Por isso ensinaremos mais à frente como ler as vogais apresentadas pelos sinais massoréticos, onde você vai perceber que deverá ler a consoante e fazer um movimento de leitura como a onda para ler depois a vogal. Para a vogal A, nós temos o Kametz, que parece com um T minúsculo embaixo da consoante e um traço que nós chamamos de patar. Essas 2 letras significam A, sinais massoréticos para A. A vogal E aparece, em primeiro lugar, composta com uma letra do alfabeto hebraico, chamada Yod. Ela vai aparecer também acompanhando outra vogal, chamamos isso de letras-mãe, que são aquelas que vão auxiliar a leitura. Nós temos então o Yod acompanhado de 2 pontos que chamamos de Sere, e então chamamos Sere e Yod. Sere e Yod, essas 2 letras devem estar aparecendo juntas, o sinal massorético seguido do Yod. O Yod vai perder o valor de I e vai ganhar o valor de E quando ele estiver acompanhando esses 2 pontos chamados de Sere. A outra vogal é chamada de Segol. Segol, que é uma vogal de 3 pontos, um sinal massorético de 3 pontos. 2 pontos
ou 3 pontos formam a vogal E, e ela também pode aparecer acompanhada do iod. 2 pontos ou 3 pontos formam a vogal E, e ela pode também aparecer acompanhada do iod. As próximas vogais que temos, os próximos sinais massoréticos, são subsequentes, assim como na nossa língua. Um ponto abaixo da consoante nós chamamos de hirek e corresponde à vogal I. Hirek corresponde à vogal I. Um ponto acompanhado do iod, veja, o iod já apareceu formando a vogal E. Agora ela aparece compondo mais esse ponto que chamamos de hirik iod. Hirik iod. Um ponto embaixo da consoante ou um ponto acompanhado do iod formam a vogal I. Hirik, hirik iod, vogal I. A vogal O aparece com um ponto também, só que acima da consoante, às vezes ao lado, não sustentada por nenhuma outra consoante. Este ponto em cima, ao lado da consoante, na parte alta, é chamado de holen. Holen forma a vogal O. E aqui nós encontramos uma outra consoante que, juntamente com o hirek e iod, também forma a vogal O. Chamamos de holen vav, porque essa letra é o vav, você se lembra? O vav do alfabeto que forma o som de V ou W. Vav e holen, holen vav. Vogal O, composta. Vogal I, composta. Holen vav. As próximas vogais que temos, os próximos sinais massoréticos, são subsequentes, assim como na nossa língua. Um ponto abaixo da consoante nós chamamos de hirek e corresponde à vogal I. Hirek corresponde à vogal I. Um ponto acompanhado do iod, veja, o iod já apareceu formando a vogal E. Agora ela aparece compondo mais esse ponto que chamamos de hirik iod. Hirik iod. Um ponto embaixo da consoante ou um ponto acompanhado do iod formam a vogal I. Hirek, hirik iod, vogal I. A vogal O aparece com um ponto também, só que acima da consoante, às vezes ao lado, não sustentada por nenhuma outra consoante. Este ponto em cima, ao lado da consoante, na parte alta, é chamado de holen. Holen forma a vogal O. E aqui nós encontramos uma outra consoante que, juntamente com o hirek e iod, também forma a vogal O. Chamamos de holen vav, porque essa letra é o vav, você se lembra? O vav do alfabeto que forma o som de V ou W. Vav e holen, holen vav. Vogal O, composta.
Vogal I. Vogal I composta. Rolen Vav. Agora nós temos a vogal U. E ela vai aparecer com 3 símbolos. Mas em alguns momentos, dependendo da gramática, a vogal pode ser substituída por O, mas será sempre advertido que ganhará o som de U. Preferimos então optar pelo som de U para que você não venha se confundir. Nós temos os 3 pontos, aqui chamamos de kibbutz, que aparecem debaixo da consoante, chamamos de kibbutz, e a vogal U. Outro sinal massorético é o shurik. Shurik é um vav com um ponto no meio. Vav e um ponto no meio. Shurik corresponde à vogal U. E nós temos também aquele que falamos que poderia nos trazer um pouco de dificuldade, mas iremos tirar já a tua dúvida, que é o kametz, que apareceria com o som de U ou o som de O acentuado. Nós temos então este símbolo que vai se chamar kametz hatuf, visto que hatuf é uma atribuição ao som de O acentuado ou U. Compondo ainda os nossos sinais massoréticos, nós vamos encontrar uma acentuação e uma meia vogal. Exatamente. A meia vogal é um símbolo que representa um som pela metade da vogal E. Chamamos esta vogal, o sinal massorético, de Shva. Shva, o sinal massorético para meia vogal E. Temos também um ponto que é colocado dentro das consoantes, e todas as consoantes podem receber este ponto, exceto algumas poucas consoantes, que ensinaremos a você mais tarde. Todas as consoantes que podem receber este sinal terão o valor da letra multiplicado. Como chamamos este sinal que altera o valor da letra e a sua pronúncia? Dagesh. Dagesh. Coloquei de propósito o dagesh e a ausência do dagesh para que você possa perceber como seria a pronúncia desta consoante. Com o dagesh, beit. Sem o dagesh, veit. O dagesh alterou o som da letra e também alterou o valor numérico dela. Aqui nós temos um duplo B. Dagesh.